O que será que é uma pessoa desviada? Muita gente costuma utilizar esse termo para se referir àqueles que estavam congregando com algum grupo religioso e essa pessoa decidiu, por algum motivo, desistir de andar com esse grupo. Normalmente essa pessoa é considerada de desviada. Mas será que é assim mesmo que Deus vê essas pessoas? E a gente pode começar compreendendo como Jesus procedeu quando chamou os seus discípulos. Porque a gente vê nos relatos que esses discípulos estavam algumas vezes trabalhando com a empresa de pesca da família deles, algumas vezes essas pessoas estavam frequentando alguma sinagoga religiosa e Jesus chega até os seus discípulos chamando-os para que eles venham seguir a ele. Então foi assim que Jesus chamou as pessoas, chamando as pessoas para fora e, inclusive, solicitando para que elas largassem tudo aquilo que elas tinham. Muitas vezes tinham que largar as suas próprias famílias para poder seguir a Jesus. Então, como vocês podem perceber, Jesus é o grande mestre desviador das suas ovelhas, desses sistemas desse mundo, que podemos chamar de currais ou ainda apriscos religiosos. Algumas pessoas pensam que a igreja, na verdade, é um lugar para onde Jesus chamaria as pessoas a congregar semanalmente e tal. Mas, na verdade, se observarmos bem o que existe de relatos ali no primeiro século, nos evangelhos principalmente, vemos que quem tinha esse comportamento de aglomerar pessoas dentro de salões, na verdade eram os fariseus. O que Jesus fazia era pregar por essas sinagogas e chamar as suas ovelhas para fora desses sistemas, como a gente vê, por exemplo, relatado no texto de João, capítulo 10. E é aí que Jesus diz que as suas ovelhas vão reconhecer a voz dele. Então, ele vai conduzir as suas ovelhas para fora desses sistemas. E é por isso que você vê Jesus passando pelas sinagogas e chamando os seus discípulos para fora desse sistema. Você nunca vai encontrar Jesus ali chamando as pessoas para congregar e se fidelizarem, se tornarem membros de instituições religiosas. Porque isso, na verdade, é um trabalho de partidarismos religiosos. Coisas que a gente vê, por exemplo, ou principalmente com o partido dos fariseus. E será que nos dias de hoje a gente tem visto mais discípulos de Jesus sendo multiplicados por aí, ou membresias de partidos religiosos, para não dizer fábricas de fariseus modernas? E voltando para o contexto de desviado, muita gente considera que eu, inclusive, sou um desviado de uma igreja, porque eu já frequentei reuniões em que eu precisava pelo menos estar 2 vezes por semana, fora alguns grupinhos que eu participava, fora desse ambiente um pouquinho mais formal. A gente também fazia grupos de estudo e coisas do tipo. Já também fiz parte de lideranças religiosas e hoje eu percebi que, na verdade, tudo isso acabava atrapalhando as pessoas de seguir a Jesus do que realmente ajudando elas a ouvir e praticar o que Jesus diz. Porque conforme a gente vai participando desses grupos, existem muitas regras de comportamento, questões de horário, questões de hierarquia, e a gente sabe que quando a gente anda com Jesus, não existe outro mestre, não há outro guia, outro pastor das ovelhas, porque ele mesmo é o bom pastor. Ou seja, se a gente começar a seguir outros, esses vão ser quem? Só podem ser os maus. Por isso que a gente, quando é chamado a seguir Jesus, não tem como a gente substituí-lo por outra pessoa, que é o que acontece quando você vai frequentar um lugar desses. Alguém quer se colocar no lugar de Jesus, se apresenta como pastor, algumas vezes até exige ser chamado dessa maneira e ainda diz que a gente é desviado quando a gente parou de congregar debaixo dessa autoridade humana, sendo que o próprio Jesus vivia passando pelas sinagogas chamando as suas ovelhas para fora. E assim que ele continua fazendo nos dias de hoje. E esse assunto acaba puxando para uma outra questão, né? Que é como alguém se tornou um membro para que depois venha ser desviado. Muita gente considera que esse tipo de formação de membresia é o evangelismo. Mas se você for notar bem, quando Jesus
evangelizava, ele pregava o evangelho do reino. Ele não fazia membresias de grupos religiosos. Você não vê Jesus em nenhum momento criando alguma coisa desse tipo. Os próprios discípulos não viviam congregados em algum lugar com horário fixo. Na verdade, eles tinham um chamado missionário de ir para as nações e anunciar a palavra para elas, né? Por exemplo, como a gente vê a partir de Atos. Mas antes da descida do Espírito Santo em Pentecostes, fica muito claro que os discípulos estavam indo de cidade em cidade. Eles não estavam presos em um local de reunião, uma maneira como eles tinham que proceder com relação a cantar 3 canções, depois fazer uma pregaçãozinha, fazer um momento de oferta. Não existe esse tipo de comportamento com os discípulos de Jesus. O que a gente percebe é que, na verdade, quem costumava se reunir dessa maneira eram os fariseus. Por isso que temos que questionar aquilo que o sistema religioso tem nos obrigado a fazer. E ainda costumam acusar essas pessoas que percebem todo esse tipo de manipulação e exploração de pessoas, dizendo que eles na verdade são desviados, são pessoas que se desviaram da fé. Mas na verdade talvez elas estejam simplesmente desviadas do sistema. E para a loucura das lideranças religiosas, é importante deixar claro que Jesus foi o maior desviador de ovelhas dos apriscos. E se você conhece algum líder religioso que precisa refletir um pouco mais sobre quem é Jesus acima das tradições religiosas que ele tem seguido, encaminha esse vídeo para essa pessoa. E também, se você quiser saber mais a respeito dessa questão do evangelismo, como a gente deveria então praticar um evangelismo nos dias de hoje, então eu já gravei um vídeo para você aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!